E aí, prof, empreender pode ser muito solitário, muito difícil, confuso, mas sabe que tem um evento que pode te tirar dessa teoria, te levar para a prática em, assim, 3 dias e você vai entender um pouco mais sobre esse lado de empreendedorismo. É o famoso Startup Weekend. Exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, como que o SW ele pode transformar a tua jornada como empreendedor. Então tá, o SW, né, o Startup Weekend, ele é um evento de 54 horas, então ele dura um final de semana, ele começa na sexta e termina no domingo, aonde você vai montar um negócio, então você monta uma startup, monta uma empresa em um final de semana. É loucura. Você não precisa ter uma ideia pronta, você não precisa ter experiência, nada. A gente chega na sexta-feira, daí você conhece a sua equipe, né? Você conhece as pessoas ali que sai o tema do que vocês vão criar ou pesquisar. No sábado rodam as entrevistas, então você vai atrás para validar essa ideia e realmente criar uma solução para esse problema. E no domingo você tenta validar isso e vender até você fazer o pitch final pros jurados e o evento finaliza no domingo de tarde, assim, de noite. Então eu queria trazer aqui como que foi a minha experiência participando de um SW. Aqui em Joinville eu trabalhava na Softville, é uma incubadora de startups, é como se fosse um bebê, né? Então a startup é um bebê e ela precisa ser incubada para criar forças, né? Então uma incubadora faz isso com uma startup, ensina sobre finanças, sobre organização. Realmente é o momento da startup ela se organizar para daí ela ser acelerada e crescer, né? Então eu trabalhava na Softville, que é uma incubadora aqui de Joinville, e nessa época eu participei de um Startup Weekend, de um SW, que era focado em moda. Então foi o SW Fashion Tech. Foi bem legal, e daí tudo era focado em moda. Todas as ideias, problemas, era tudo em moda. Esse é o legal do Startup Weekend também. Ele tem vertentes, então você pode participar de um que é focado em odonto, um que é em meio ambiente, um que é em pessoas. Esse era de moda. Tem uns também que são gerais, daí englobam todos os temas. Então tá, começou na sexta-feira, né? A gente se reuniu todo mundo, foi bem legal porque foi dentro de um shopping. A gente se reuniu todo mundo no shopping e na sexta você precisa sugerir problemas. Então você não pode sugerir, vir com uma solução, você tem que sugerir problemas. Dentro do mundo de moda, que era o caso do SW. A gente sugeriu um problema que era os deficientes visuais. Então a gente entendia que tinha um problema para o deficiente visual escolher a roupa, né? A gente ainda não entendia qual era o problema, mas a gente sabia que ali tinha um problema. Então a gente criou a nossa primeira hipótese, que era o deficiente visual ele não conseguia escolher a roupa, o que combinava. Então a gente achava que esse era o problema. Ele não conseguia ornar uma peça com outra, não sabia se era listrado ou xadrez. E daí a gente começou a entrevistar as pessoas. Então no sábado a gente começou a conversar com vários deficientes visuais para entender se realmente isso era um problema. Então, aqui, claro, tem toda uma metodologia por trás, né? Mas a gente foi fazendo as perguntas e entendendo se era um problema escolher a roupa ou o que eles tinham de dificuldade com isso. E daí a gente entendeu que isso não era um problema. Na verdade, a dor deles, o que eles mais queriam resolver é que quando eles chegavam numa loja para efetuar uma compra, eles demoravam muito tempo. Então, a atendente precisava estar com tempo para atender eles. E isso não acontecia normalmente, né? Eles chegavam na loja e a atendente só queria vender o mais rápido possível. A loja não estava preparada para receber eles, porque eles precisam de mais tempo, mas eles também precisam de um espaço, sem coisas no meio. Eles precisam tocar, analisar a roupa de uma outra forma, sabe? Sentir a roupa, isso leva tempo. E aí a gente percebeu que um caminho simples que ia resolver o problema deles era ter um agendamento. Era só agendar, né? Eles ligavam para a loja e falavam: olha, eu tô indo aí e eu vou chegar 3 horas, eu preciso que alguém esteja me esperando. E a loja se preparava para receber esse deficiente visual. E aqui surgiu o MVP, que é o mínimo produto viável, né? Então a gente claro que a forma mais difícil seria criar um aplicativo, coisa assim. A forma mais fácil é um agendamento. Liga para a loja, liga para o deficiente visual, arruma um horário que os dois podem e pronto, um agendamento. Então a gente validou isso no sábado e no domingo a gente tentou a venda. Então a gente foi até uma loja e falou: olha, a gente tem uma empresa, né? A gente tem uma plataforma que a gente faz o agendamento para deficientes visuais virem, né? Eles vêm até a tua loja. Você quer comprar a nossa solução? E pasmem, a pessoa comprou a nossa solução. A pessoa fez o Pix para nossa conta, comprando a solução. Então a gente fez um modelo de negócio de que era mensalidade mais X% em relação à venda, né? Então ela pagava uma mensalidade e se o deficiente visual comprasse alguma coisa na loja dela, uma porcentagem vinha pra gente. E gente, ela comprou, ela fez o Pix, a primeira mensalidade no caso, né?
e a gente fez o agendamento de um deficiente visual ir até a loja dela. Quando ela fez o Pix, eu fiquei assim, nossa, não é possível que a gente chegou aqui na sexta com um problema, que era deficientes visuais, que a gente entrevistou um monte de gente, olha, eu fico até arrepiada, que a gente entrevistou um monte de gente, a gente descobriu qual era a dor deles, e daí a gente criou uma solução simples que resolvia o problema deles e alguém pagou por isso. E daí, gente, isso é empreender, sabe? É você ter um problema, ter uma dor. Daí por isso que eu falo, teus alunos têm um problema, eles têm uma dor. E daí você entende qual é essa dor deles, você monta uma solução, pode ser as suas aulas, mas pode ser uma assinatura, pode ser um calendário de organização, você resolve o problema deles e daí vende. Então, isso é empreender, sabe? É você entender que tem uma dor e que você vai ter uma solução para esse problema, sabe? Para essa dor. E por que que eu acho que o SW é tão importante para empreendedores, né? Para professores? Porque, basicamente, você entende a jornada, então você escuta o teu cliente. Isso é um SW, né? Então você passa ali o sábado fazendo entrevistas, você aprende a escutar o teu cliente, o que que ele realmente quer, sabe? O que que ele tá precisando. Você testa rápido e sem estar perfeito, então esse é um ponto muito importante. Você precisa vender, você precisa testar o mais rápido possível, você não pode gravar um curso online inteiro, não. Você tem que fazer o mais rápido, simples possível para tentar vender. Você trabalha com pessoas que você nunca viu antes, com experiências diferentes. Então, por exemplo, tinha uma menina da saúde, mas tinha uma outra menina que tinha um brechó, tinha uma outra que era cabeleireira, tipo, tinha gente assim, de todas as frentes, sabe? Então você trabalha com pessoas que tu nunca viu antes e de frentes diferentes. E claro, você lida com o desconforto de fazer algo pela primeira vez, que é empreender, né? Então você tenta montar algo ali que você nunca viu, não sabe se vai dar certo, entrevista as pessoas, monta uma solução que surgiu da tua cabeça e tenta vender ela em menos de 54 horas. Então, assim, é fascinante, gente. Sério, é muito, muito legal. E daí, por que eu acho que você deveria viver isso também? Então, assim, profs, se vocês estão no começo, ou enfim, se vocês já dão aula há um tempo, mas agora que vocês estão entrando na jornada de ter a sua empresa, de empreender, né? É um ambiente muito legal para vocês praticarem. Então, vocês vocês entendem como funciona a jornada, vocês se conectam a pessoas. O empreendedorismo, ele tem uma outra bolha, sabe? Um outro universo. Então, se conectam a outras pessoas, aprendem esses termos que a gente fala, MVP, hipótese, validação, sabe? Então, aprende isso tudo, assim, e é um ambiente que tu pode errar e testar muito rápido, sabe? E sem perder nada por isso, sabe? Então é um ambiente muito legal para quem tá começando nesse mundo, ou quem já tá nesse mundo, mas ainda, né, quer aprender mais, para você ir ficar nessa imersão mesmo de criar uma empresa aí em um final de semana. Então, assim, para fechar, o que aconteceu, né? A gente não seguiu com a ideia, então a gente devolveu o Pix pra moça, né? Mas se a gente quisesse, a gente já tinha um negócio validado. Então a gente, no fim, lá no domingo, a gente fez o pitch final, tudo mais. Acho que foi na segunda-feira a gente devolveu o Pix dela, falou que não ia seguir com a nossa ideia, mas muito obrigada por ter acreditado na gente, tudo mais. Tem isso, você pode validar, não quer dizer que você vai levar essa ideia pra frente, mas você entendeu como funciona a jornada. E quando vocês forem, por exemplo, tô a fim de criar um infoproduto. Poxa, que legal, como é que é o que o SW ensina? Então, primeiro eu tenho que entrevistar as pessoas. Vai perguntar para as pessoas se elas realmente comprariam o teu infoproduto, né? O que precisa ter nesse infoproduto? Que dor ele tá resolvendo? Então, primeiro surgir de uma dor, sabe? Então, você entende essa jornada, é muito legal mesmo. Então, o SW, ele mostra que você não precisa estar pronto para começar, você precisa só começar, sabe? Principalmente focar no problema, na dor, né? Para daí surgir com a solução. Recomendo fortemente a você procurar o Startup Weekend mais próximo da tua cidade, quando que ele vai acontecer. Se você é de Joinville ou região, aqui acontece 2 vezes por ano, se eu não me engano, então teve a primeira agora e vai ter mais uma no próximo semestre, mas acontece mundial, então assim, em qualquer lugar do mundo tu pode participar, e de novo, eu recomendo fortemente que você participe de um para abrir a sua cabeça nesse mundo de empreendedorismo. E aí, prof, gostou desse vídeo? Um pouco diferente, eu acho que você nunca imaginou que um professor de inglês ia falar sobre SW, mas espero que você tenha gostado, espero que esse evento possa abrir a sua cabeça e te mostrar esse lado do empreendedorismo como me mostrou, né, e aprender muito com isso. Já deixa o seu like, comenta aqui se você gostou desse tipo de vídeo para eu trazer mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando dicas de empreendedorismo, das aulas, dos alunos, desse mundo todo de professor autônomo. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Tchau!